Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se ainda não faz isso, por favor, seja bem-vindo. Legal que você esteja aqui com a gente para trocar ideias, opiniões, palpites e comentar sobre tudo que está acontecendo por aí, tá certo? Sexta-feira Santa, tenhamos todos um excelente feriado, independentemente da religião de cada um. E na quinta-feira, São Paulo com garoa. Aliás, não foi falta de avisar, hein? E não fui eu quem fez esse aviso, foi a meteorologia. Caiu a temperatura no Sudeste. Pois bem, nesta quinta-feira, com garoa em São Paulo, friozinho, segunda fase ainda da Copa Sul-Americana, um adversário não tão conhecido, e o Morumbi recebeu 30 mil torcedores para apoiar o tricolor paulista. O que a torcida faz fora de campo é reflexo do que se vive dentro de campo. O São Paulo, na temporada de 2022, fez até agora 21 jogos, 14 vitórias, 13 empates e somente 4 derrotas. Para um time que está em formação ainda, para um time que terminou o ano passado com a torcida meio ressabiada, esse desempenho está para lá de legal. Claro que pode melhorar, claro que o desempenho e os resultados se espera sempre mais de um grande time como é o time do São Paulo, mas o time está 100% na Copa Sul-Americana, líder absoluto do seu grupo, só passa um, e o time tem um garimpeiro que está descobrindo joias novas e resgatando joias antigas. A gente vai falar sobre tudo isso e sobre essa maratona cigana que o São Paulo tem a partir de agora. Serão 4 jogos fora do estádio do Morumbi. Vamos lá. Nesta quinta-feira, como eu disse, com garoa, com friozinho em São Paulo, ainda a segunda partida da Copa Sul-Americana, jogo contra o Everton, um adversário não tão bem conhecido, vitória por 2-0 e algumas gratas surpresas do time do Morumbi. 2, 3, 4 surpresas positivas. Você pega, por exemplo, Arboleda e Miranda, jogadores que vêm atuando nesse segundo time do São Paulo, fora do Campeonato Brasileiro, que em tese é a prioridade do time do técnico Rogério Ceni. Arboleda e Miranda muito bem no jogo, segundo o próprio Rogério Ceni, os 2 melhores da equipe. Teve o Thales, o garoto de apenas 19 anos de idade, mais uma joia que o Ceni está garimpando. Ele apenas 6 partidas, a primeira delas atuando 90 minutos e o primeiro gol como profissional. Contra o Everton, algumas coisas inusitadas aconteceram. Por exemplo, no banco de reservas, o São Paulo não tinha um goleiro substituto para o Thiago Volpi, que começou a partida. Teve também o São Paulo 100% na Sul-Americana e o Rogério Ceni falou sobre essas questões. E jogadores que vêm, em tese, perdendo espaço, como é o caso do Gabriel Neves. Gabriel Neves não ficou nem no banco pelo segundo jogo consecutivo. Diz aí, Rogério Ceni, e você está ouvindo uns latidos aqui, são os cachorrinhos que não obedecem quando a gente está gravando. Dá para ouvir, né? Vamos lá, Rogério Ceni falando sobre um só goleiro nessa partida contra o Everton, correu risco, e você vai saber por quê, e também tem a questão de jogadores perdendo espaço, como o Gabriel Neves. Vamos lá. Late aí, cachorrinho. É que tem 31 jogadores, né? E eu só posso levar 23, então 8 tem que ficar fora, eu tenho que escolher alguém para ficar fora. O Pablo, eu tirei porque eu achei que era o momento de segurar ele. Eu queria, mais uma vez, com mais um jogador que ficou muito tempo fora, que foi o Luan, jogou 50 e poucos minutos no outro jogo. Eu queria dar oportunidade para ele, a gente tem que analisar, tem que ver como o jogador rende. E eu tinha o Colorado até para fazer essa função, mas como eu queria botar Sara e Nestor, eu preferi, para não fazer uma terceira troca, eu preferi baixar o Igor para primeiro volante e botar o Nestor primeiro um pouco mais próximo do 9, do Rigoni, mantendo o Thales na posição. Depois eu abri o Thales e coloquei o Sara já do lado que ele mais gosta de jogar, do lado esquerdo. Ficou Sara, Nestor, Thales, Igor Gomes, Rigoni e Caleri na frente. Infelizmente é um elenco muito numeroso e muito jogador, então você hora ou outra. Hoje ainda nós tivemos ainda um problema no gol, né, que nós entregamos a lista para a Conmebol faltando 1h30, com 1h15, 1h20, o Jandrei relatou que estava passando mal e que não tinha condições de jogar.
e eles não deixaram a gente incluir um terceiro goleiro, que estava aqui, o Thiago, e nós só jogamos com o Volpi e não tinha um goleiro reserva também. Então tem coisas que, né, num jogo dentro da sua própria casa, você tem um goleiro só, é estranho, né? Você não tem uma troca no gol. Mas são hoje experimentos que a gente faz para tentar dar ritmo de jogo a alguns jogadores e poder observar outros que a gente também já conhece, já sabe do potencial. Antes que você pergunte, são 2 Yorks, tá? Um deles está latindo, o outro está obedecendo o sinal de silêncio para a gente poder gravar. Bom, o Rogério Ceni que falou aí sobre essa questão de apenas um goleiro. Regras da Conmebol, difícil de entender, mas regras que foram assinadas por todos os participantes da Copa Sul-Americana. O Rogério Ceni tem sido uma espécie de garimpeiro nessa temporada 2022. Todo mundo sabe da dificuldade financeira do São Paulo, dificuldade para contratar jogadores que cheguem já para resolver a questão. Então ele tem descoberto algumas joias interessantes e resgatado outras tantas. Ele vai citar aí um jogador experiente que foi resgatado nessa temporada 2022, vai falar de um outro jovem e a gente acrescenta o Thales. Esse outro jovem que ele vai falar é um volante que, de repente, muita gente nem poderia imaginar que ganhasse tanto espaço. Rogério Ceni, vamos lá. Nós tivemos alguns casos de jogadores que nós não esperávamos mesmo que tivesse aqui, como o Pablo, por exemplo, que era um jogador que não havia previsão da subida dele, né? Foi trazendo para treinar, vendo no dia a dia, ele encaixou uma sequência de bons jogos, começou a ser mais aproveitado. E de jogadores que estavam, vou citar exemplos extremos, tá? Como, por exemplo, o Éder, que é um jogador que praticamente estava descartado, estou citando um mais jovem, e o jogador que estava já com experiência e que vem ajudando bastante a gente. Então, eu repito, não tem, o futebol moderno ele não cabe mais, não existe mais os 11, sabe? Não tem mais isso. Existe um grupo de 17, 18, 19 caras que estão sempre jogando mais, e cada jogo aparenta uma característica para que você use aquele determinado jogador. Então, assim, eu acho que não é o meu mérito, mas talvez o deles de tentar também competir, a gente de estimular essa competitividade e eles de entenderem isso no campo. O Arboleda faz um grande jogo. Pô, lógico que você, né? Agora, se você entra e não faz um bom jogo, passa desapercebido, você perde uma oportunidade. E gerando oportunidades assim é que você estimula essa competição interna, saudável, mas é uma competição, sim, interna. Sobreviver aqui é uma competição. Está pronto para jogar mais jogos, mais minutos. Quanto mais minutos em campo, mais você tem que se dedicar, mais você tem que se esforçar. Em tese, isso é melhor para o clube. É isso, e os resultados acabam aparecendo. Claro, se não são jogos vistosos, pelo menos com muita disposição dos jogadores, muita entrega, e até por isso a torcida tem comparecido e apoiado bastante. Vou relembrar 21 jogos com 14 vitórias, 3 empates e 4 derrotas até agora. E a partir de agora, depois deste jogo contra o Everton, uma sequência cigana do São Paulo. Serão 4 partidas fora de casa por 3 competições diferentes. O calendário aqui para a gente já ir agendando. Domingo no Maracanã, Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, às 4 da tarde. Na quarta-feira, contra o Juventude, pela Copa do Brasil, jogo de ida lá em Caxias. O Juventude que é um adversário complicado. E aí tem mais um adversário complicado no dia 23 contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, sempre exigindo muito do tricolor. Aliás, no Paulistão, o São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino, lá em Bragança, por 4-3. E depois, encerrando essa sequência cigana, tem o Jorge Wilstermann, que vai ser na Bolívia, terceira rodada da Copa Sul-Americana. E o São Paulo, se conseguir a vitória, se encaminha muito bem em termos de classificação. A Sul-Americana só dá uma vaga para a próxima fase. O Rogério Ceni falou como é que o time chega para essa sequência longe do estádio do Morumbi, longe da torcida, fisicamente, mas no coração da torcida. Rogério Ceni, vamos lá. Fisicamente chega bem pelas trocas que nós fizemos em todos os jogos para fazer esse revezamento. Agora, são jogos pesados, né? Nós, entre tantos times na Copa do Brasil, nós fomos pegar um time que também é muito competitivo, mostrou isso contra o Bragantino já na estreia do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, no Rio, dispensa comentários. O próprio Red Bull, na sua casa também.
Então são 3 partidas muito difíceis que nós temos essa semana, nós vamos ter que escolher os jogadores corretos para começar cada uma delas. Pode ter certeza que trocas acontecerão em cada jogo. Como alguém perguntou, não sei se num número tão grande ou num número menor, mas para suportar esses jogos nós vamos ter que, em algumas posições onde se desgasta muito, nós vamos ter que fazer trocas, e é por isso que eu repito, que não existe titular reserva, existe um grupo de jogadores. Cada vez que você entra para jogar, como está entre os 11, você vai ser o titular. Cada vez que você põe a camisa do São Paulo e começa uma partida, é assim. E é assim que eles têm que se sentir. Não dá para... Arboleda, se ele quiser jogar todos os jogos a cada 3 dias, quando chegar no último jogo, sem dúvida ele vai cair. Ele ou qualquer jogador irão cair na parte física. É normal, natural, pela exigência que hoje o futebol oferece para a gente. Mas chegamos, ao menos na parte física, eu acho que chegamos bem distribuídos, que são adversários bem complicados. Isso a gente tem que levar em consideração. Pois é, então agora tem essa sequência fora de casa aí e o Rogério Ceni projetando o time, como é que o time vai estar para essas partidas, que são duras, que são difíceis. De qualquer maneira, a torcida vai ficar distante, mas com o time no coração, imagino que seja assim. Deixa aí o seu palpite, sua opinião, seu comentário, por exemplo, sobre o Thales Costa, um belo gol, primeiro dele como profissional, mais uma descoberta do garimpeiro Rogério Ceni. Deixa aí também a sua opinião sobre essa regra da Conmebol. Apresentou a súmula com 1h30, o jogador sentiu mal depois disso, não pôde ser substituído, o São Paulo com um goleiro só. Mas o Thiago Volpi acabou, teve lá uma falha, uma insegurança dele, mas acabou sendo importante para o São Paulo nessa vitória contra o Everton, tá bom? Bom feriado para você, se cuide, um beijo no seu coração e cuidado com o frio, tá bom? Ele chegou, como eu avisei, não, como a meteorologia nos avisou aqui no Sudeste brasileiro. Até a próxima, tchau! E o cachorro ficou quieto, obedeceu, no finalzinho, mas obedeceu. Valeu!